Olá! Primeiramente, quero agradecer à amiga Ellen por narrar este fato que ocorreu comigo e deixar claro aqui que se trata de uma história real. Eu não me importo se algumas pessoas irão acreditar ou não, mas eu sei o que eu vi, sei o que senti, sei que existe algo além da compreensão humana. Eu me chamo Lucas e o que vou relatar aconteceu comigo entre os anos de 1982 e 1983. Eu não me recordo muito bem da época exata do acontecido. Morávamos na cidade do interior de São Paulo chamada Jundiaí. Nesta época, morávamos os meus avós, meu tio, eu, minha irmã e o meu irmão. Nós morávamos em um bairro em andamento. Haviam poucas casas na época. Tinha apenas uma venda, espécie de um mini mercadinho, um barzinho meio afastado de minha casa, um campo a 500 metros e vários terrenos vazios. E, a uns 200 metros à frente da casa, tinha um terreno onde montávamos um campinho para jogarmos bola, empinarmos pipas, burcas, peão, essas coisas de criança. Nesta época, acima deste campinho, tinha um barranco de mais ou menos uns 3 metros com uma trilha que levava até a casa de uma senhora. Ali morava uma família que eu tinha uma amizade com os filhos dela. Vou chamá-la de Dona Fátima. Era quinta-feira, meio-dia. O dia estava lindo, o sol brilhava e, como sempre, nós, 6 amigos, tínhamos o costume de brincar em um lugar bem afastado de casa, perto de uma caixa d'água, um antigo campo de treinamento abandonado do exército. Fomos para lá brincar, como fazíamos quase todos os dias depois de sairmos da aula. Estudávamos todos na parte da manhã, então tínhamos praticamente a tarde toda para brincar. Eu me lembro bem que era próximo da Páscoa. Estávamos brincando com uma espécie de tirolesa, uma corda amarrada em uma árvore, mas eu me lembro bem que eu senti uma vontade enorme de fazer xixi e fui atrás da caixa d'água. E nesta hora, eu me deparei de frente com um velho gordo, me fazendo um sinal de aproximação com o dedo indicador. Eu fui me aproximando lentamente. A curiosidade deu lugar ao medo. Eu fiquei assustado, com muito receio e saí correndo dali. Eu pude ver, a uns 5 metros de mim, aquele senhor. Ele estava todo de branco, com uma espécie de vestido, de sandália dourada, barba grande, branca, cabelos cacheados compridos. Ele sorria e a todo momento saía luz de sua boca, mas ele só tinha um olho no meio da testa. Então eu corri desesperado, deixei os meus amigos para trás, nem avisei. O susto foi tão grande e eu não sabia o que era aquilo ali em minha frente. Eu só queria sair dali o mais rápido possível. Então eu saí desesperado. Cheguei em casa calado. Não falei, mas eu me lembro bem que isso foi em uma quarta-feira. Na quinta-feira, os meus amigos me perguntaram por que eu fui embora correndo daquele jeito e eu inventei uma desculpa. Disse que eu estava com dor de barriga, por isso eu saí naquela pressa toda. Eles acreditaram e me chamaram para brincar lá na bendita caixa d'água novamente, mas eu disse que não poderia ir porque a minha tia iria chegar de São Paulo e me trazer ovos de Páscoa, pois era a semana da Páscoa. Mas eu estava mentindo. Eu nem sabia que minha tia iria vir. Eu só não queria ir naquela caixa d'água novamente. Era só mesmo para não ir. Eu estava com muito medo. Na verdade, eu estava sem entender nada, mas os meus amigos foram. Os meus 5 amigos. Os meninos seguiram até a caixa d'água e, por obra do destino, sei lá, não demorou nem 5 minutos, o meu tio de Rio Claro estacionou o carro em frente à casa de minha avó. Desceu nos trazendo ovos de Páscoa. Não foi minha tia de São Paulo que veio, mas de alguma forma eu acertei. Foi o meu tio de Rio Claro. Eles entraram, nos cumprimentamos e ficamos ali conversando. Passaram-se mais ou menos umas 2 horas
Os meus tios escutaram um estrondo enorme, um barulho estarrecedor. Isso, era mais ou menos 1 hora da tarde quando ouvimos esse estrondo. Depois de mais ou menos 1 hora e meia, a mãe do meu amigo passou em frente à nossa casa correndo, com mais umas 3 pessoas atrás, subindo em direção à caixa d'água. Horas mais tarde, uma delas foi até a casa de minha avó perguntar por mim. E ela contou que eu estava em casa. Essa senhora contou à minha avó que aqueles 5 meninos, os meus 5 amigos, morreram naquele lugar. Eles acharam uma granada, puxaram o pino e ficaram ali observando. Aquele artefato explodiu e os meus 5 amigos morreram. Acharam os pedaços deles por todo o redor. Eu escutei tudo. Eu escutei a mulher contar tudo para minha avó, que até então não sabia que eu também frequentava aquele lugar. O curioso disso tudo foi que a minha avó me disse, eu não esqueço dela me dizendo. Ela disse que atrás daquela caixa d'água tinha um homem com o olho na testa e que se eu fosse lá ele iria me pegar. Mas ela mal sabia que eu já tinha visto esse homem, e se não fosse ele me fazer correr dali e ficar apavorado a ponto de não voltar mais, eu também teria morrido com os meus amigos. Ele, na verdade, não queria me pegar, e sim me salvar, e ele conseguiu. Mas como a minha avó sabia desse homem? Como a minha avó sabia que este homem estava lá se eu não contei a ninguém o ocorrido, onde eu ia, onde eu estava, ou o que eu via naquela caixa d'água? Como foi que ela conseguiu saber disso tudo? Boa noite.